Buenas, galera! Domingão, né? O Dia Internacional aí do Futebol. Bora projetar tudo que temos então para esse domingo bem agitado que vem aí. Bora, galera! Buenas, Mari! Bom domingo pra todo mundo em 20 de julho de 2025. Quanta coisa boa desse domingo! E a gente vai estar com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil, é claro, com a emoção do Brasileirão, Brasileirão Betano, galera. 6 jogos do Brasileirão e começando cedo, terminando tarde. Temos 2 jogos da Série B do Brasileiro, 4 da Série C, 13 da Série D do Brasileiro, fora outras competições aí que interessam a galera. Vocês encontram tudo lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Numa rápida passagem lá, ó, tem prévia para Superliga Argentina, Campeonato Mexicano, Chileno, Peruano, Sueco, Colombiano. Meu Deus, quanta coisa, galera. Então é o seguinte, fiquem ligados, estejam preparados, porque o domingo começa cedo no Campeonato Brasileiro. Nós teremos já às 11 horas da manhã, horário de Brasília, no Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Ceará. O Inter com 14 pontos em 13 jogos, uma campanha muito ruim, ainda mais para quem está aí vivo na Libertadores, na Copa do Brasil. 35% de aproveitamento e muitos anos. Um time com 35% de aproveitamento já estaria na zona do rebaixamento, né? A questão é que tem times ainda piores nesse momento. Agora, de toda forma, o Inter pega um Ceará que tem 18 pontos em 13 jogos e se posiciona aí nesse momento na zona da Sul-Americana, mas pode se aproximar da zona para a Copa Libertadores. O Inter vem de uma vitória contra o Vitória pelo placar de 1-0 no fim de semana. Vale dizer que o Inter não jogou no meio da semana porque seu jogo seria contra o Bahia. E aí o Bahia, por jogar o playoff pré-oitavas da Sul-Americana, né, acabou tendo esse jogo cancelado no momento, adiado para uma data ainda a ser definida. Então o Inter chega de certa forma mais descansado, só jogou uma aí do pós-mundial, e o Ceará, por sua vez, acabou perdendo para o Corinthians em casa pelo placar de 1-0 no meio da semana, depois de ter vencido o Clássico Rei contra o Fortaleza no domingo pelo placar de 1-0. Algumas situações importantes para esse jogo aqui para considerarmos. O time do Ceará, se a gente olhar nas atuações como visitante, ainda que o jogo contra o Fortaleza tenha sido no Castelão, o mando era do Fortaleza, o Ceará teve 3 resultados positivos nos últimos jogos fora de casa. Ganhou do Fortaleza, empatou com o Sport na Copa do Nordeste, passou nos pênaltis para as semifinais e ganhou do Sampaio Corrêa do Maranhão também pela Copa do Nordeste por 2-1. Mas nos últimos jogos, de fato, em território inimigo, estranho, o Ceará tomou 3-2 do Botafogo no Campeonato Brasileiro, tomou 3-0 do Palmeiras na Copa do Brasil, teve um 0-0 com o Santos também no Campeonato Brasileiro, tomou 1-0 do Bahia na Fonte Nova, 2-1 do Juventude em Caxias. Então vem tendo alguns problemas, é importante que se diga, né? Tanto que o Ceará somou 5 pontos em 6 jogos fora de casa. O Inter, por sua vez, também não tem sido lá um grande mandante, são 10 pontos em 6 jogos dentro de casa, ainda está devendo um pouco para sua torcida. Bom, o que a gente tem para considerar aqui para esse jogo que abre o domingo de Campeonato Brasileiro? Tem a prévia lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, com recomendação de vitória do Inter. Quando a prévia foi publicada, a gente tinha odds 1,83 para essa vitória do Inter. Confirmem aí, Novibet, Betano, casas que a gente recomenda demais, se ainda temos algo nesta casa. E nós queremos destacar aqui, Mari, o que podem ser prováveis escalações para Inter e Ceará neste jogo de domingo, 11 horas da manhã. Bom, time do Inter, considerando que na partida contra o Vitória ali não teve nenhum desfalque, nenhum problema grave, o time do Inter só tem a dúvida mesmo do Bruno Tabata,
para essa partida. De resto, o Roger Machado, se não botar o Bruno Tabata, deverá ter o Carboneiro do time titular. E aí a provável escalação do Inter tem Rocher, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e o Bernabei, Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Patrick, Bruno Tabata. Ou então o Carboneiro, o Wesley e Borré. O Ceará, por sua vez, perdeu o Lucas Mugni no jogo contra o Corinthians. O Mugni tomou o terceiro cartão amarelo. Ele não jogará então contra o Inter. O time vai ter que mudar em função dessa ausência do Mugni. Provável time do Léo Condé tem Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, Dieguinho, Fernando Sobral. E aí a tendência do Lourenço ser o substituto do Mugni, Galeano, Pedro Henrique e o Pedro Raul é a provável formação do time do Ceará. Lembrando que o Pedro Henrique e o Pedro Raul estavam suspensos contra o Corinthians, voltam agora descansados. Pedro Henrique até sendo candidato à lei do ex. Dito isso, Mari, que tu viu de bom para esse jogo entre Inter e Ceará? Gosto de destacar um pouco dos retrospectos de confronto direto. Esses times, pelo tempo que o Ceará ficou aí fora da elite, não jogam desde 2022. Naquela ocasião, o Inter ganhou por 2-1 a última vez que se enfrentaram em Porto Alegre de virada. E no Ceará, os times empataram pelo placar de 1-1. A última vez que o Ceará ganhou do Inter foi em 2019, em Fortaleza, com gols do Thiago Galhardo e do Matheus Gonçalves, pelo Brasileirão daquele ano. De lá para cá, foram 6 enfrentamentos entre os times, com 3 vitórias do Inter e 3 empates. Mas, se a gente olhar só para os jogos com mando do Inter, aí a última vez que o Ceará ganhou do Inter foi em 2017, quando marcou com o Elton, na Série B do Brasileiro daquele ano, o gol da vitória. Série B de 2017. De lá para cá, esses times jogaram 5 vezes em Porto Alegre, com 4 vitórias do Inter e 1 empate. E aí, Mari, concorda com essa prévia de vitória do Inter? O que tu tá vendo de bom para esse jogo do Campeonato Brasileiro, abrindo domingo cedo, já às 11 da manhã, no horário de Brasília, Mari? Eu concordo sim com a prévia e até era um jogo que eu ia passar uma sugestão que eu peguei há alguns dias e eu vi que nem tem mais, né? Nem tem mais aí odds para o que eu ia fazer, que era ali um handicap pro lado do Inter, né? Agora a gente tá no menos 0,75. Eu até trabalhei com essa linha aí no último jogo do Inter e pagou pra nós, né? Pagou green ali pra nós, mas eu acho um pouco exagerado aqui pra um jogo contra o Ceará. Tudo bem que o Ceará não tem sido um grande visitante aqui, né? Mas, né, o último jogo foi contra o Vitória, onde eu trabalhei. Então, me surpreendeu aqui essas odds já a favor do Inter. Acho que tá um pouquinho forçado aqui pro que poderia ser, né? Acho que dava pra ter linhas melhores. Mas tem 2 outros mercados que me interessam aqui nesse jogo, que são mercados alternativos, né? Principalmente aí para escanteios e cartões. Eu acho que vai ser difícil de... Não é que vai ser difícil de trabalhar com gols, mas a gente já tem quase uma linha do over 2, né? Só que esse jogo na casa do Inter, ele tem, né, inclusive no confronto direto, aí uma tendência a ser um jogo mais under, um jogo mais truncado, uma vitória talvez simples aí pro lado do Inter, né? Então acho que a gente vai ter que cuidar aí nesse sentido. Para trabalhar com gols, acho que a gente vai precisar aí de mais tempo, né, no jogo. Bom, eu fiz uma aposta criada então, tá? Para escanteios e cartões, trabalhando aqui com mais de 4,5 escanteios pro Inter, né? O Inter tem uma boa média aí de cantos em casa, uma média de 6, enquanto o Ceará também tem uma média de quase 6 aí
para escanteios cedidos, né? Então tende a combinar aqui, vamos dizer assim, esse mercado e trabalhar também com o mercado de cartões aqui junto, tá? Eu até gosto da linha aqui de cartões do jogo, mas eu vou também pegar aqui uma combinada com os cartões do Ceará. Então vamos lá. Mais de 4,5 escanteios para o Inter, mais de 2 cartões no jogo, então precisam ser 3, né? E mais de 1 cartão para o Ceará. Então a gente precisa de 2 cartões do Ceará, 3 no jogo, ou seja, né? Ou um do Inter, ou mais um aí pro Ceará. E 5 escanteios aí, ao menos, pro time do Internacional, tá? Odds 1,75. Gostei bastante, acho que são linhas bem baixas aí para serem cumpridas até com sobras, mas para uma pré-live, principalmente para quem não vai estar acompanhando esse jogo em live, acho uma ótima opção. Boa, galera, fica essa recomendação. E aí depois a gente tem a sequência da rodada às 4 da tarde, horário de Brasília, 20 horas, horas portuguesas, quando nós teremos o jogo do líder, cabuloso Cruzeiro, recebendo Juventude. Olha, Mari, vamos combinar, né? Eu tenho até medo desse tipo de jogo, sabe por quê? A gente tem o jogo do líder absoluto que encanta todo mundo, o melhor mandante do campeonato, média de 2 gols marcados por partida. E do outro lado, quem tá lá? O pior visitante que não tem 1 ponto fora de casa. Jogou 5 e perdeu 5. Sabe o que costuma acontecer nesse tipo de jogo, né, Mário? Eu pego muito no pé, né? Muitas vezes não é tão fácil como o mercado projeta, imagina e estimula aí a galera a trabalhar atrás de uma vitória fácil, goleada e sei lá. Bom, vamos ver, né? Se o Cruzeiro vai conseguir realmente confirmar toda a sua superioridade em relação ao Juventude. Eu repito, né? Tenho sempre aqui uma pulguinha atrás da orelha, os 2 pés atrás, como diria o poeta, com um jogo como esse. De toda forma, teve over 2,5 gols a 1,95 quando a prévia foi publicada. Confirmem aí se vocês encontram isso na Betano, na Novibet. E esse jogo, claro, chama atenção porque é o jogo do líder absoluto, Cruzeiro que já voltou com mais 2 vitórias ao campeonato, tá 14 jogos sem perder oficialmente, né? Desconsiderando aquele amistoso em julho que perdeu para o Defensa por 1-0. Se a gente considerar esse amistoso, beleza, então ele ganhou os últimos 3 que disputou, ganhou do Banfield por 1-0 também num amistoso, fez 4-1 no Grêmio, 2-0 no Fluminense fora de casa. O Cruzeiro chega para esse jogo diante de um Juventude que só jogou na segunda-feira contra o Sport, ganhou pelo placar de 2-0, não jogou no meio da semana porque a sua partida do meio da semana seria contra o Vasco, que tinha compromisso pela Copa Sul-Americana, então também pode ser, por outro lado, um Juventude um pouco mais descansado, mas que não assusta pelo péssimo retrospecto fora de casa. Último jogo do Juventude fora, tomou 1-0 do Bragantino, antes 5-0 do Fortaleza, 3-1 do Inter, 6-0 do Flamengo, 2-0 do Botafogo. E se a gente olhar até para as outras competições, o Juventude caiu na Copa do Brasil, tomando 1-0 do Maringá no Paraná, e no Gauchão perdeu para o Grêmio por 2-1 na semifinal em Porto Alegre. Então são ao todo 7 derrotas seguidas fora de casa. Mas, vou aqui fazer minha provocação. Uma hora o Juventude vai pontuar fora de casa, hein? Será que agora? Logo contra o líder? Bom, fica o destaque para esse jogo, 4 da tarde, horário de Brasília. Estaremos sempre aqui atentos, né, a tudo. E o Live Score da Academia também vai estar acompanhando, conferindo, trazendo todas as informações para vocês desse jogo. Querem aumentar a zica? Ano passado o Cruzeiro ganhou as 2 do Juventude e o Juventude não fez nem gol no Cruzeiro. O último jogo foi em Caxias do Sul, 1-0 para o Cruzeiro, em dezembro gol do Teves, e o último jogo em Minas,
2-0 em julho, com gols do William de pênalti e do Dineno também de pênalti. A última vez que o Juventude ganhou do Cruzeiro, 3 confrontos atrás entre eles, em 2021, 1-0 para o Juventude. Acabou, né, que teve um hiato pelos anos tanto do Cruzeiro na Série B, como também em outros momentos o Juventude na Série B. Se a gente olhar só para os jogos em Minas Gerais, o último então 2-0, o penúltimo em 2020 0-0, e aí, antes disso, só lá em 2007, o Juventude ganhou do Cruzeiro pelo placar de 3-2 na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem um tabu aí de 18 anos para ser quebrado também, para deixar a galera ainda mais na dúvida, Mari. Eu gosto dessa provocação. Bom, o time do Cruzeiro não tem o Cássio, tomou o terceiro cartão contra o Fluminense, vai ter que mudar o goleiro, então, o técnico Léo Jardim. Deve jogar o Léo Aragão, com Fagner, Fabrício Bruno, Vijalba e Kaique. E depois, do meio-campo, Lucas Sobeiro, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian Wanderson e ele, o matador, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge, 12 gols, 2 assistências até aqui no campeonato. No time do Juventude, em relação ao que a gente viu do Juventude contra o Sport na segunda-feira, jogo que a gente acompanhou inclusive aqui na Academia das Apostas Brasil, Juventude não perdeu ninguém naquele jogo. Cláudio Tencati deve escalar o time com Gustavo, Reginaldo, Wilker Angel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes, Jadson, Hudson, Mandaca, Emerson Batalha, Gabriel Talhari e o Gilberto. É o provável time do Juventude para este jogo. Bom, também às 16h nós teremos Vitória e Bragantino se enfrentando no Barradão, em Salvador, galera. Esta prévia tá lá no nosso site com uma recomendação de empate devolve, pode ser um empate anula, handicap 0 para o lado do Bragantino com odds 1,75, confirmem aí na Betano e na Novibet. Neste jogo nós teremos o que acontecendo? Da rodada começar, estava em 17º com 12 pontos ganhos no rebaixamento, e o Bragantino, que chegou a liderar o campeonato por alguns minutos no meio da semana, terminou a rodada passada em terceiro e vai estar mirando justamente esse Cruzeiro. Se o Cruzeiro estiver perdendo para o Juventude, o Bragantino ganhando do Vitória, o Bragantino já empata em pontos como líder do campeonato. O Vitória não tem o PP, punido pelo STJD, e também perdeu o William Oliveira pelo terceiro cartão amarelo no jogo contra o time do Botafogo. Time do Vitória, para essa partida, deve ter o Fábio Carilli escalando Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maicon Jesus, Baralhas, Ricardo Hiller, Ronald, Lucas Braga, Mateuzinho e Renato Kaiser. Para pegar um Bragantino bastante desfalcado, galera. Bragantino perdeu o Gabriel e o Eduardo Sacha pelos cartões amarelos no jogo contra o time do São Paulo, e o Juninho Capixaba já teve lesionado aí na partida contra o São Paulo, então ainda é tratado como uma possível ausência. Vamos ver se ele terá condições de voltar nesse jogo contra o Vitória. Fernando Seabra, nesse cenário, poderia escalar o time com Cleiton, Andrés Hurtado, Guzmán Rodrigues, Pedro Henrique, Guilherme Lopes, Fabinho, Eric Ramírez, John, Lucas Barbosa, Vinicinho ou Thiago Borbas, Isidro Pita ou Thiago Borbas. São nomes aí importantes que a gente coloca também para a galera como possíveis titulares, porque o Pita estava suspenso, o Borbas também. Vamos ver se os dois voltam ao time titular ou só um deles. Bom, em termos de confrontos diretos e retrospectos, tudo mais, vale destacar, né, Mário? O Vitória tá 7 jogos sem fazer gol e 9 sem vencer. A última vitória do Vitória, a última vez que honrou o nome, 14 de maio, já são mais de 2 meses, quando ganhou do Cerro Largo no Uruguai por 1-0. E a última vez que ganhou em casa foi também pelo Brasileiro, 10 de maio, 2-1 no Vasco. De lá para cá, 9 jogos sem vencer, com 5 derrotas.
Perdão, são 8 jogos sem vencer. 8 jogos sem vencer. Eu tô piorando que já é ruim, aí é maldade minha, né? São 8 jogos sem vencer, mas 7 sem fazer gol. São 5 derrotas e 3 empates. 7 partidas sem fazer gol. Vamos ver se é contra o Bragantino, então, que saem os gols do Vitória. Já o Bragantino, por sua vez, nesse jogo, tenta dar sequência à boa fase como visitante. Nos últimos jogos do Bragantino fora, ganhou do Vasco por 2-0, do Corinthians por 2-1. Antes, tinha empatado com o Grêmio 1-1. São 3 partidas já sem perder fora de casa. Considerando que a derrota que teve mais recente foi para o Criciúma na Copa do Brasil, no Brasileiro especificamente, Bragantino soma 5 jogos de invencibilidade fora, com 4 vitórias e 1 empate. Em confrontos diretos, ano passado o Vitória ganhou em Salvador por 1-0 e o Bragantino ganhou em Bragança Paulista por 2-1. Se a gente olhar só para os jogos em Salvador, ainda assim, o penúltimo deles o Bragantino venceu em 2019 pelo placar de 2-0, então não tem nenhum tabu aqui que se possa considerar. Nós teremos uma outra faixa horária de jogo, 5h30 da tarde, horário de Brasília, quando tem um baita jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, hein, galera? Ambos marcam a 2h20, confirmem aí na Betano e na Novibet, esse ambos marcam. O Galo, em meio à Sul-Americana, mas poderá jogar pelo empate quinta-feira contra o Bucaramanga, então vamos ver se o Cuca vai com força máxima para esse jogo. Contra um Palmeiras que não terá o Flaco Lopes, que igual vem sendo reserva, né, mas no último jogo entrou no lugar do Vitor Roque e acabou levando o terceiro cartão amarelo. O Murilo, o Giá e o Paulinho estavam lesionados, já não jogaram aí contra o Mirassol, vamos ver a situação deles agora. O Abel Ferreira pode escalar o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Richard Rios, Aníbal Moreno. Aí o meio é uma grande dúvida, Veiga ou Maurício, Facundo Torres ou Alain, Felipe Anderson ou Sousa e o Vitor Roque no comando do ataque. Bom, o Galo, que jogou na quinta-feira, tá um pouquinho mais desgastado, vem da Colômbia para esse jogo em São Paulo. O Atlético, se não for preservar por conta da Sul-Americana, e aí que a gente vai entender mesmo o objetivo do Galo, porque o Galo tá com 20 pontos, ganhando ele empata com o próprio Palmeiras, que tem 23 nessa briga por Libertadores. O Palmeiras vencendo se aproxima do título, né, da briga pelo título. Então vamos ver. O Cuca, se botar um time titular, ele deve colocar Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Alan Franco, esse com certeza joga, porque na quinta ele vai estar fora na Sul-Americana, foi expulso, né, no último jogo. Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Rony, Dudu e Hulk. Provável time do Atlético Mineiro para essa partida. O Palmeiras não ganhou nenhum dos últimos 4 jogos, contando o Mundial. Considerando que o jogo com o Botafogo foi empate, o Palmeiras só ganhou depois na prorrogação. A última vitória foi contra o Al-Ahly, 2-0. E se a gente olhar para os jogos do Palmeiras como mandante, né? Teve esse 1-1 com o Mirassol, a derrota para o Flamengo por 2-0, então já são 2 jogos seguidos pelo Campeonato Brasileiro sem vencer em casa. Já a equipe do Atlético Mineiro, por sua vez, ganhou 3 dos últimos 4 jogos de maneira geral. E se a gente olhar para o retrospecto entre os times, no entanto, vamos lembrar que ano passado o Palmeiras ganhou as 2 contra o Galo. Fez 4-0 em Belo Horizonte, mais recentemente 2-1 em São Paulo, 2 gols do Rafael Veiga de pênalti, o Hulk chegou a empatar para o Galo. A última vez que o Atlético ganhou do Palmeiras, 2023, ganhou por 2-0 fora de casa. E se a gente olhar para os jogos, especialmente em São Paulo, a gente vai encontrar muito equilíbrio, muitos empates. Isso aqui chama a atenção. Dos últimos 7 jogos entre esses times em São Paulo, nós tivemos 5 empates e 1 vitória para cada lado. Muito equilíbrio mesmo. No mesmo horário, tem Sport Botafogo, 5h30 da tarde também. Esse jogo vai estar acontecendo na Ilha do Retiro, Recife. Ambos marcam com odds 2.05, de olho na Novibet da Betano, galera, para ver
se vocês concordam, né? Se encontram também oportunidades ainda com essa odd. E nós temos para Sport e Botafogo um confronto entre o time que não ganhou de ninguém, a lanterna com 3 pontos, diante desse Botafogo que terminou a última rodada depois de empatar com o Vitória em sexto, com 22 pontos ganhos. Bom, o time do Sport não ganha desde 22 de março, primeiro jogo da final do Pernambucano, quando fez 3-2 fora de casa contra o Retrô, e o Sport já não fez gol nos últimos 3 jogos. Antes do Mundial, perdeu para o Mirassol 1-0, empatou com o Ceará 0-0 na Copa do Nordeste na volta do Mundial e caiu nos pênaltis, foi seu último jogo em casa, e perdeu para o Juventude fora na segunda-feira 2-0. O último gol do Sport foi no empate com o Inter, em 25 de maio, empate por 1-1. Já o time do Botafogo chega de um 0-0 como vitória em casa, mas antes ganhou o clássico da amizade contra o Vasco 2-0, contando que, como o Palmeiras nos 90 minutos não tomou gol no Mundial, são até 270 minutos sem sofrer gol. Vamos ver o que o Botafogo consegue nessa partida. O Botafogo vinha sendo um bom visitante, ganhou do Vasco por 2-0 e antes do Mundial tinha vencido o Santos por 1-0, empatado com o Flamengo em 0-0. Vamos ver o que acontece neste enfrentamento entre Sport e Botafogo. A última vez que jogaram esses times, né, que se enfrentaram foi em 2021. O Sport ganhou do Botafogo do Rio por 1-0 pela Série A naquela ocasião. Em 2020, o último jogo entre eles no Recife, no entanto, deu Botafogo 2-1 naquela ocasião, com gol inclusive com direito a gol do Honda, o japonês, além do Caio Alexandre marcando para o time do Botafogo e o Thiago Neves descontando para o Sport. Se a gente olhar para os jogos no Recife, aqui tem algo muito curioso, viu? O Sport não consegue fazer o tema de casa contra o Botafogo. A última vez que o Sport ganhou em casa do Botafogo, 2014, 11 anos atrás, gol do Neto Baiano pela Série A do Brasileiro, 1-0. De lá para cá, 5 jogos que o Botafogo visitou o Sport, 2 vitórias do Botafogo, 3 empates, sempre com ambas equipes marcando, como é a sugestão aí da prévia da academia. O time do Sport para esse jogo, baseado no que a gente viu na segunda-feira, o Daniel Paulista deve escalar Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Chico e a dúvida entre Igor Cariús ou Romarinho, Christian Rivera, Zé Lucas, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Kevson e Barleta. Já o Botafogo do David Ancelotti deve escalar John, Vitinho, Caio Pantaleão, Alexander Barbosa e Alex Telles, Alain, Marlon Freitas, Savarino, Arthur Montoro e Arthur Cabral. É o provável time do Botafogo para este jogo. E para fechar, Mari, o jogo com acompanhamento da academia, o grande jogo do domingo no Campeonato Brasileiro, hein? Fla-Flu! Edição 456 do Fla-Flu. Até aqui vantagem do Mengão, 166 vitórias. Aí são 147 empates, 142 vitórias do Fluminense. O Flamengo tem 24 vitórias a mais, 60 gols a mais que o Fluminense na história do Fla-Flu. Mas o último deu 0-0 no Maracanã, com 64 mil pessoas no Campeonato Carioca, hein? E para fechar a rodada, a gente vai estar conferindo com vocês esse baita jogo. Fica o convite, galera, para Flamengo e Fluminense. Tem a prévia lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Recomendação: não anima, menos de 2,5 gols com odds 1,70. Se a gente olhar, essa entrada bateu nos últimos Fla-Flus em quase todos, viu? A exceção foi o penúltimo, que o Flamengo fez 2-1 pela Taça Guanabara, gols do Wesley e do Juninho, e o Keno descontou. Mas de resto a gente vem tendo um histórico muito under mesmo do Fla-Flu nos últimos 2 anos, só nesse jogo aí que acabou tendo realmente um jogo over
2,5. O Flamengo vem de uma derrota para o Santos por 1-0, então precisa se recuperar. Último jogo como mandante, ganhou do São Paulo pelo placar de 2-0. Aliás, nos últimos jogos como mandante do Flamengo, 2-0 no São Paulo, 5-0 no Fortaleza, 1-0 no Tátira, 4-2 no Botafogo da Paraíba. Último jogo como mandante que não ganhou foi justamente um clássico, 0-0 com o Botafogo. O Fluminense, por sua vez, perdeu para o Cruzeiro por 2-0. Só teve esse joguinho depois do Mundial, né? Já que teve a folga mais no fim de semana passado. Vamos ver se consegue dar o troco nesse enfrentamento, então, entre Felipe Luiz e Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Bom, o Flamengo para esse jogo não terá o Bruno Henrique. Tá suspenso, não joga o Fla-Flu. Dúvidas quanto ao Ayrton Lucas, o Alexandro e o Eric Pulgar, que vinham sendo desfalques por conta de lesão. Tem a situação também do Michael, que já foi desfalque por lesão do tornozelo contra o time do Santos. Então, um provável Flamengo. Diante desse cenário, tem o Felipe Luiz escalando Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela, de novo de lateral esquerdo, Alain, Jorginho, De Arrascaeta, Luiz Araújo. A dúvida entre Everton, Cebolinha e o Wallace Ian, e o Gonçalo Plata no ataque. Já o time do Fluminense não perdeu ninguém no jogo contra o Cruzeiro em termos de cartões amarelos, mas o Otávio vinha sendo aí o único desfalque. Então o Renato pode repetir o time, claro, sem o Arias agora, né? Com a presença do Serda, se não for o Serda, o Canôbio. E aí o Flu tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freitas e René, Hércules, Martinelli, Nonato, Serna, Soteldo e Herman Cano. Baita Fla-Flu aí, hein, galera? Fica o destaque, o convite. Fluminense vem de 2 derrotas por 2-0 pro Cruzeiro, pro Chelsea. No Campeonato Brasileiro, a última partida como visitante ganhou do Inter por 2-0 e ganhou o último clássico que disputou, né? Foi um 2-1 contra o Vasco, mas no qual foi mandante. O último Fla-Flu, como eu falei, foi 0-0, mas nós tivemos nesse ano ainda aquele 2-1 do Flamengo e um outro placar de 0-0 pelo Campeonato Carioca. O Fluminense não ganha do Flamengo desde o Brasileirão do ano passado, 2-0 gols do Lima e do Arias, em 17 de outubro. De lá para cá, foram 3 jogos, então 2 empates e 1 vitória do Flamengo. Que seja um baita jogo para fechar a rodada e para a gente contar com a audiência, com a parceria de vocês aqui na academia. Fica o convite. Atenção pro horário, hein? 7h30 da noite, horário de Brasília. Contamos com vocês. Até lá. Bom domingo a todos.